Boa noite, meus amores! Estamos aqui com mais um Seja Leve nessa noite de terça-feira. Hoje o Seja Leve está recebendo uma pessoa super especial, um convidado super especial. Mas antes de eu trazer para vocês o nosso convidado de hoje, né? Eu contar para vocês o tema que vai ser o nosso programa de hoje, eu já queria que você que estivesse aí pelo YouTube já enviasse esse programa para o máximo de pessoas que você puder hoje, já compartilhasse esse programa, porque essa história eu tenho certeza que vai ser super inspiradora e que vai ajudar muitos e muitas pessoas. Nós estamos aqui agora pelo site da TVI, então www.tvitabirito.com.br, também pelo YouTube, TVI_Itabirito, e também pelo aplicativo da TVI. Baixe agora na sua loja de aplicativos TVI Itabirito e acompanhe toda a nossa programação. O Seja Leve de hoje está super especial, recebendo um convidado para mim muito especial, porque ele já faz parte da minha história, né? Faz parte da história da minha família. Então seja bem-vindo, Dinei Guedes. Obrigado, boa noite. É uma honra estar participando aqui com você, né? Fico muito feliz por isso, né? Por esse momento. E né, de gratidão, né? Fazer parte de uma família tão estruturada, né? Com uma família tão grandiosa. Que bom. Seja bem-vindo ao Seja Leve, a casa é sua, né? Hoje o Dinei tá aqui, ele vai contar pra gente um pouquinho da história dele, que é uma história super inspiradora, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, muitos de vocês que estão aqui nos assistindo, que estão nos acompanhando. Eu quero deixar só o tema aqui do nosso programa de hoje, do nosso Seja Leve, o tema que eu escolhi, né, para esse programa, que tem tudo a ver com a história dele, é Renascendo das Cinzas, a jornada de um herói. E o Dinei vai contar pra gente o porquê dessa jornada de um herói. Dinei, conta aqui pro pessoal que está nos assistindo, porque eu sei, eu te conheço, a gente tem uma intimidade, então eu conheço a história dele, mas eu tenho certeza que vocês ainda não conhecem a partir da perspectiva que ele vai contar, e que essa história que ele vai trazer pra gente, esse renascer das cinzas, essa jornada de um herói, vai poder ajudar muita gente que está nos assistindo. Conta pro pessoal que está nos assistindo, Dinei, por que da jornada de um herói? Sim, a jornada do herói, ela surgiu de uma troca de ideias e de um formato que já vinha acontecendo, né? Vocês, né? Já vem com o trabalho do Essência, né? E como o público era mais feminino, né? Então eu passei a admirar, né? O seu trabalho junto com vocês lá, ajudando vocês e tal. E eu juntamente pensei, né? Como fazer para poder ajudar os homens também, porque todos nós temos nossas necessidades, né? Temos nossas fraquezas, temos nossas limitações, né? E por que não, né? Fazer um trabalho voltado a esse movimento, porque muitos dos homens hoje em dia eles são muito travados, né? Eu, por exemplo, né, fico muito retraído ao querer conversar, ao querer falar algum sentimento meu, né, alguma coisa que está me afligindo, né? E principalmente como tem mais público feminino, né? Isso é do homem. E a jornada do herói, acho que é nada mais, nada menos do que, né, o Dinei, né? A jornada do herói, acho que eu tenho que contar, acho que é a minha história, né? Porque eu sei que o quanto eu me superei, o quanto eu consegui alcançar os meus objetivos, né? E a jornada do herói, ela faz muito sentido, né, na minha vida, porque eu tive uma vida muito desregulada, né? Muito desnivelada a respeito de uma fase muito crucial na minha vida. E vamos falar de uma certa forma assim, desde a minha adolescência, né? Eu convivi com altos astrais, né? Vamos falar de uma certa forma assim, e desde do colégio eu convivi com uma atitude diferente, né? Uhum. Eu queria me comportar junto com certas turmas, né? Então eu aprendi a conviver com aquele ritmo de vida, né? Então desde cedo eu convivi com baladas, com festinhas, né? E aí passei a conviver, né, com o alcoolismo, né, com drogas. Então a minha vida de adolescência ela foi muito crucial, né,
pequei muito, né, na realidade, na minha adolescência. E eu custei a enxergar isso, né? Eu sofri muito para poder vivenciar coisas boas na minha vida. Mas, enfim, isso é coisa do passado, né? E a jornada do herói, ela se encaixou dentro de mim, de uma certa forma, e porque eu suportei, né, toda essa dor, né, no decorrer da vida, né, passei por vários momentos muito cruciais e ressurgi, né? Vivenciei alguns momentos que às vezes eu não achei que não ia voltar, né? Não ia dar conta, né? Mas lá atrás eu entendi que Deus, né, tinha um momento para mim, né, e colocou, né, algumas coisas na minha vida, algum posicionamento que eu tive que ter atitude, né, para chegar onde estou chegando hoje. Então, para você, Dinei, conta pra gente, na verdade, como que é a sua jornada do herói? O que aconteceu na sua vida que você considere que isso foi uma jornada do herói para você? Pro Dinei, especificamente. Sim. A jornada do herói, né, como eu falei, né, acho que isso é um problema não só do Dinei, né? Isso é crucial, isso não é só em Itabirito, né? Isso não é só no Brasil, isso são fatores mundiais, né? Onde é que a adolescência hoje não é que se revolta, né? Tenta se encontrar nesse tipo de atitude. Psicologicamente falando, a gente fala que a gente faz de tudo para pertencer a um grupo. Então, a fase da adolescência, dentro da cabeça do adolescente, ela funciona como? Eu preciso pertencer a algum grupo. Então, você vai escolher alguma turma ali, alguém, né? Alguma turminha que você vai se identificar e você, para pertencer a esse grupo, você vai fazer qualquer coisa para estar ali. O problema é que a fase da adolescência é onde a gente está se descobrindo também, né? Então, a gente muitas vezes escolhe pertencer aos grupos errados. Perfeito. Não é isso? É isso mesmo, falou tudo. Né? Então, eu fui por um caminho totalmente distorcido, né? E a jornada do herói ela se encaixou nessa minha trajetória, né? Por virtude que eu tentei acordar para essa ilusão várias vezes, só que eu não conseguia achar o caminho, uma forma, né? Um método de eliminar esse modo de vida meu. Né? Então, ali, só para o pessoal que está nos assistindo entender, ali na sua adolescência, você começou a conviver com álcool e droga, a utilizar, a fazer uso dessas substâncias, né? Para pertencer a esse grupo que você queria pertencer, né? É uma fase, a gente sabe que, né, que onde os adolescentes começam a experimentar muitas coisas. Então, para pertencer àquelas amizades que você tinha, aquele ciclo de convívio que você tinha, você começou também, não só por isso, né? Porque uma coisa puxa a outra. A gente sabe que o álcool e a droga vêm por inúmeros fatores já que vêm geralmente da nossa infância. Mas para pertencer, você começou a usar e participar desses grupinhos ali. Eu acho que por aquele motivo, né, no quesito de querer pertencer a uma tribo, né? Exatamente. E tentar me encaixar ou me achar daquela forma, né? E eu sei que eu lutei várias vezes, de várias formas, tentando me encontrar, né? E a jornada do herói é mais ou menos isso. Tipo, quando eu comecei a namorar mais sério, sabe? E passou um filme na minha cabeça e eu tinha que tomar algumas decisões na minha vida, né? Afastei um certo tempo das drogas, mas acabou que depois eu tive uma recaída, né, muito grande, né, e mesmo no início do meu casamento eu desfrutei muito dessas atitudes, né, e no decorrer do tempo, né, aí veio o meu filho, né, e meu filho veio a nascer e eu estava com a autoestima muito baixa a respeito disso tudo, né, e quando meu filho nasceu, né, eu estava sem postura nenhuma, né? Sem postura nenhuma. Postura que você fala de quê? Como pai.
Como pai. Como Você pai. se via sem postura como pai Como perante pai, seu filho. né? Eu falo que a postura de pai, ela é muito mais além do que ser pai, né? O pai presente, né? O pai próximo, né? Vai muito mais além disso, né? E eu lembro que no nascimento do meu filho, né? Eu não tinha cabeça, né? Meu filho nasceu e eu estava pensando em sair com meus amigos, se divertir, né? Torcer, como fala, festejar com meus amigos, né? O nascimento do meu filho, né? E eu não consegui, né? Me sentir como pai naquele certo momento, né? E eu sei que eu perdi um dos melhores momentos real da minha vida. Eu falo que a jornada do herói, ela se inicia nesse sentido, né? Porque eu perdi uma oportunidade muito grande que Deus tinha me dado, né? De ver esse acontecimento, e eu perdi perante as minhas vontades de usar as substâncias, né? E contra essa minha vontade, né? Eu passei por alguns outros processos, né? E vivenciei juntamente com a minha esposa, né? Dias lamentáveis, né? Porque eu não tinha um comportamento como marido, né? E nem muito menos como pai, eu não convivia dentro de casa, né? Eu ficava às vezes fora de casa alguns dias por motivo de uso, né? Então chegou um certo momento na minha vida, né? Quando eu me encontrei, né? Quando eu falo que Deus colocou a mão sobre mim e falou que eu tinha que tomar uma decisão, né? E Deus foi nítido comigo, sabe? Eu pedi a Deus que me mostrasse o melhor caminho, a melhor forma de se viver, né? Porque eu estava cansado de sofrer perante aos usos de drogas. E Ele me mostrou, sabe? Um monte de opções, né? No início eu pensei até me internar, né? Mas por reflexo eu pensei muito no meu filho, né? Porque eu falei, pô, meu filho está nascendo agora, como é que eu vou me esconder dele, né? E a hora que o filho precisa do pai, e o pai está se escondendo, né? Está correndo, né? E eu encontrei, foi um grupo de apoio, né? E no estalo, né? Alguma coisa me mostrou o caminho, né? Hoje eu falo muito em questão de, não é vergonha, sabe? De falar da minha história. Eu acho que vergonha era viver da forma que eu estava vivendo. Exatamente. E quando eu tomei essa decisão que eu ia mudar a minha vida, né? Eu entrei nesse processo na programação de 12 Passos, que é uma programação maravilhosa, né? Hoje ela existe dentro de Narcóticos Anônimos, hoje ela existe dentro de AA, né? Às vezes a pessoa vai falar nessas duas siglas, a pessoa que às vezes está assistindo e tem esse pensamento que está perdendo o controle, né? Pelo alcoolismo ou pelas drogas, acha que é uma forma totalmente errada, né? Mas eu me encontrei nesse sentido de me encontrar, né? No padrão da minha vida, e eu senti que aquilo ali era o processo. Eu pedi a Deus que me mostrasse o caminho, Ele me mostrou, sabe? E eu venho me lapidando ao longo do tempo, né? Eu costumo falar que é só por hoje, mas a minha luta é diária, né? A gente costuma falar que vai matar um leão por dia. Não, mas às vezes tem que matar uma selva também, cara. Sim. Porque é todo dia. Porque às vezes o comportamento do ser humano, né, tanto faz como sexo masculino ou feminino, às vezes não é questão só das drogas, né? Às vezes realmente a droga é só a cereja do bolo. Mas o fator comportamental, sentimental, né, o exemplo, ele influencia muito nas mudanças para o uso de drogas, né? Porque às vezes a pessoa fala, vai chegar a fazer o uso de drogas, mas a fagulha já está acesa há muito tempo, né? Nas atitudes dentro de casa, na mentira, no roubo, né? Então, eu aprendi a esse labirinto onde é que eu poderia me desviar de várias atitudes que eu não poderia usar mais drogas, né? Então eu consegui me estruturar, né? Consegui me reencontrar, né, em vários posicionamentos na minha vida, né? Não sou um cara perfeito, sabe? Eu tenho várias dificuldades, mas vivi esse ano hoje em recuperação,
Eu passei a ter atitudes diferentes, sabe? Momentos, às vezes, de estresse, cara. Abaixa um pouquinho a cabeça, aprenda a contar, sabe? Desveia um pouquinho o pensamento de algumas atitudes que, às vezes, que você está lembrando muito do passado. Porque, às vezes, o sentimento, como eu falei, de ter uma personalidade voltada ao seu passado, às vezes você vai se moldando aquilo ali. Porque, como eu falei que às vezes é comportamental, eu tô limpo há 14 anos, né? É tempo demais. Mas parabéns. Cada dia é uma vitória. Obrigado. Mas, para mim, o momento é hoje, sabe? Muitos vão falar que, o Dinei não usa mais drogas, cara. Eu uso droga porque se eu mudar as minhas atitudes, mudar meus comportamentos, passar a andar com pessoas voltada àquelas atitudes que eu convivia no passado, né? Com certeza aquela fagulha que eu falei, né? Ela está escondida dentro de mim. Ela vai vir voltando aos pouquinhos, e numa hora, queira ou não, cara, ela vai ser acesa de novo. E para mim poder permanecer dessa forma, cara, eu me cuidando, né? Eu me reconhecendo, tendo atitudes diferentes, eu tendo esse comportamento com pessoas voltada ao meu propósito, né? Porque eu quero me alavancar, eu quero me sustentar onde é que eu tô. Eu não quero me rebaixar mais, né? Ser humilhado, ser chatado, né? Como vagabundo, né? Como usuário, com tantos outros nomes, né? De outras formas, né? Porque hoje eu vejo quanto é o valor que eu tenho, sabe? Como é maravilhoso, né? Eu me amar a mim mesmo, né? Porque muito dos princípios hoje que a gente se fala dentro de uma programação, né? Primeiro eu tenho que me amar primeiro. Porque se eu não me amar, as outras pessoas lá fora não vão olhar esse sentimento, né? Porque se eu ficar olhando essas pessoas lá fora, elas vão me arrastar, né? Então eu tive que tomar atitude de dentro para fora, né? Outro dia eu até estava frisando uma frase que eu escutei no podcast, né? Que se eu quero ver Deus, cara, é só eu parar, fechar os olhos, cara, e rezar para dentro, né? E eu vou encontrar meu Deus dentro de mim. Olhar para dentro, né? Então eu lá atrás, né, depois dessa caminhada toda, eu sempre lembro disso, porque eu passei a olhar para dentro de mim, né, eu passei a ter atitudes diferentes, né, mas esse reflexo, como eu costumo falar, de atitudes erradas, né, de momentos que eu tive na minha adolescência, né, e que eu estou participando agora de uma vida totalmente saudável, né, voltada ao esporte, né, a uma vida onde eu posso levantar a cabeça e ir aonde que eu for. Ninguém vai me taxar como eu era taxada como antigamente, sabe? Mas às vezes eu fico olhando para esse retrovisor e vejo que eu estou vivenciei muitos momentos de repetição da minha vida, sabe? Porque de pequeno, né, a gente sempre tem seu herói, né? Sempre tem seu super-herói, sabe? E uma das fagulhas que eu me lembro, sabe, quando comecei a me voltar com essas atitudes, foi quando eu comecei a admirar o meu pai, sabe? Eu amo meu pai hoje, saca? Hoje ele é meu herói, né? Depois de eu contar muita coisa aqui, eu sei que lá na frente eu sei que ele é meu herói. Mas porque eu admirava muito meu pai, motivo porque, né, eu queria meu pai próximo de mim, eu queria a presença dele. Só que, indiferente de alguns pais, né, quando chegava em casa, queria brincar, aquele negócio e tal, meu pai, né, sempre vivenciou o trabalho a maioria das vezes na mineração, e chegava cansado e queria ir para o boteco, né, queria viver aquela vida dele, né, ou então quando dobrava de noite no trabalho, né? E pouco tempo que tinha para ver ele. E o tempo que quando eu tinha, ele estava nos bares, jogando carteado, né? Bebendo, aquela coisa toda e tal. Então, várias vezes que eu tive oportunidade de estar com meu pai, foi nesse tipo de ambiente. Né? Eu me ambientei a ver o meu pai, né, tendo essas atitudes, né? Então, muitas coisas que possa refletir dentro de mim,
Foi algumas atitudes do meu pai, né? Mas hoje eu perdoo ele, sabe? Porque como eu conseguia me reencontrar, né? Me enxergar, né? Eu entendi. Hoje eu entendo meu pai, né? E vi e sei que ele sofreu muito mais do que eu. Exatamente. Sabe? Ele sofreu muito mais do que eu. Quando a gente pensa que no que a gente está repetindo dos nossos pais, provavelmente eles estão repetindo dos pais deles. Então, é um ciclo realmente, uma bola de neve, né? Até que alguém tome uma atitude e quebre esse ciclo, né? Que foi o que você fez no caso. Mas a gente precisa sempre pensar naquilo que a gente recebeu, principalmente nas coisas ruins, porque a gente recebe coisas ruins dos nossos pais, tá, gente? A gente, enquanto criança, a gente fantasia super-herói, pai super-herói e mãe Mulher Maravilha. E os nossos pais não são. Eles são pessoas reais, eles são seres humanos, com erros, com as falhas, com as qualidades, com os defeitos, com tudo, igual a gente é. Só que ali naquela posição de criança, a gente fantasia pais perfeitos, que eles não são. E a gente recebe muita coisa boa, mas a gente recebe muita coisa ruim também deles. E o que faz a gente mudar isso é o ressignificar. Eu me tornar um adulto e ver que eu quero carregar somente as coisas boas que vieram dos meus pais. O que foi ruim, eu deixo com ele e eu posso fazer da minha vida diferente. Eu não preciso repetir os mesmos ciclos que eles repetiram. Então, eu falo que nem é questão de perdoar, é a gente aceitar como foi, né? Do jeito que foi. Seu pai fez o melhor que ele podia nas condições que ele tinha, né? Verdade. Né? E até através, né, desse tratamento, né, que eu vivenciei, estou vivenciando ainda, né? E até focando, né, nessa jornada do herói, né? E muitas coisas faz sentido, sabe? Muitas coisas faz sentido, né? Tô aqui até mandar um abraço aqui pro Ricardo, né, cara? Que ele foi um cara especial na minha vida, né? Está sendo especial por motivo que a gente está fazendo um trabalho muito bacana, né? De ter esse ressignificar. Obrigado. Porque eu consegui me encontrar junto com ele, sabe, cara? De um desses tratamentos junto com ele, né? Eu fiz uma análise de tudo que ele me falou, né? Que a gente fez essa programação e vi, sabe, cara, que não só além, né, de eu me lembrar de eu com atitude de 7 anos, né, morando ali no bairro de Santa Efigênia ali, né, que eu me via próximo do meu pai só naquelas atitudes, né, que eu tinha mais ou menos essa faixa etária de 7 a 8 anos, que eu falei para mim mesmo, né, que quando eu crescesse, eu queria ser igual meu pai, né, porque minha inspiração era ser meu pai, né, trabalhar com caminhão, né, no caso era beber Antártica, fumar Hollywood, né, é o que ele estava fazendo, eu queria fazer, né, e o cara tinha falado para mim que a palavra, quando ela saiu muito forte, sabe, e eu acho que quando ela saiu forte, fala naquele sentido de como a criança, quando ela fala inocentemente, ela fala de coração, né, ela fala de dentro para fora. Realmente é um espelho, né? A criança se espelha ali naquele momento, né? Em alguém. E você se espelhou no seu pai. E essa frase nunca saiu de dentro de mim, sabe? Todo esse momento meu de recuperação, eu sempre lembrei disso, né? Como eu falei, eu perdoo meu pai por isso, né? E nesse trabalho, junto com o Ricardo, eu vi que tinha muita coisa mais além do que eu poderia... Né, do que você sabia, né? Que eu sabia, que eu estava mencionando, né? Que eu estava vindo me trabalhando, né? E isso é uma coisa tão importante, né? Tanto faz como um pai, mas especialmente para um filho, né? E eu descobri, cara, que quando eu nasci, né? Eu não nasci aqui em Itabirito, né? Eu nasci lá na divisa da Bahia, né? Uma cidadezinha chamada Lajedim, um caialzinho chamado Lajedim, sabe? Minha mãe estava aqui com meu pai estava trabalhando, não podia ir, minha mãe queria me ganhar junto com a mãe dela, né? E assim, eles foram para lá, né? Eu nasci de parteira, que negócio todo e tal, né? Eu sou
neto, né, cara? Olha só você ver, coisa maravilhosa. Uma coisa que eu sempre vim pensando a respeito disso, né? E acho que eu olho para dentro de mim e falo, poxa, acho que por isso que eu sou tão forte quanto eu não imagino, né? Eu sou neto de indígena, né, cara? Eu tenho um sangue indígena, né? E eu falo com orgulho, sabe? Porque o meu avô, ele tem 103 anos, sabe, cara? E é lúcido, sabe? Só perdeu as vistas, sabe? Mas ele é lúcido, cara conversa com a gente numa boa, sabe? E ele conta as histórias dele. Mas, enfim, aí eu fui descobrir, né, que a minha mãe foi me ter lá junto com a mãe dela. E eu fiquei uns 3 meses sem a presença do meu pai, sabe? Que a sua mãe ficou lá na cidade Ficou. e seu pai estava aqui, em Meu Cabrito. pai estava aqui, sabe? E um desses encontros que eu tive com o Ricardo, né, ele falou isso comigo, né, que um dos propósitos de como eu estava agindo, de uma certa forma, né, de uma certa forma até de repetição, era a falta, né, e a ausência do meu pai, né, e eu descobri que eu tive a ausência do meu pai desde o meu nascer, né. Teve um amor interrompido ali. Isso, né, eu tive um distanciamento muito grande do meu pai, né, então acho que foi uma das coisas mais que me tocou, sabe, né, e eu venho me trabalhando a respeito disso, sabe? Porque, de uma certa forma, eu entendi que quanto mais, né, eu me trabalhar, eu me observar, eu me tratar... Se conhecer. Eu me conhecer, sabe? Eu vou ser muito mais forte do que eu imagino, sabe? Porque eu vou ter uma estrutura, né, e eu vou aprender a suportar as minhas dores, né, para eu poder ir muito mais longe, Sim. sabe? Porque hoje eu falo que, não só nesse caso, né, o meu, né, que eu tô me curando de algumas feridas, né? Eu sei que tem muitas feridas no meio do caminho, mas essa ferida eu já perdoei o meu pai por isso, sabe? E eu vejo, sabe, cara, que sem imaginar, né? Sem imaginar, né, há 14 anos atrás aí, quando eu paralisei com o alcoolismo e com as drogas, né? Eu também estaria paralisando, né? Interrompendo, né? Esse ciclo. Esse ciclo justamente com o meu filho, sabe? E eu lembro que eu pedi a Deus para poder ser uma pessoa diferente, né? Eu não sabia que ia significar tanta coisa na minha vida, sabe? E hoje eu tenho um filho maravilhoso, sabe? Ele já completou 15 anos, bonito, inteligente, né, simpático, né, educado, né, e uma das coisas que mais me brilha dentro de mim, né, de falar assim, pô, eu me superei, né, de não deixar ele ver como eu vivia, como eu me comportava, como é que eu chegava em casa, né, então ele cresceu vendo eu tendo atitude diferente, né, ou totalmente ao contrário, né? Ele me viu crescendo dentro do esporte, levando ele para dentro do esporte, né? Então, uma coisa que esse herói, né, não deixou eu ver ou mostrar para o meu filho umas trajetórias erradas, né? Hoje eu mostro para ele um caminho mais saudável, como agir, como comportar, né? Hoje eu sou um parceirão dele de uma certa forma, sabe? E aí umas coisas que mais me brilha dentro de mim esse contato, né, de pai e filho, né, porque não é porque eu não deixei ele viver o que eu vivi, sabe? Eu acho que porque eu vivi com ele um sentimento que eu não vivi. Você conseguiu proporcionar para ele o que você não teve. Isso, né? Justamente. E eu acho que foi um toque sutil de Deus dentro de mim, sabe? Porque o meu comportamento significou muito para ele, né? Hoje é um garoto sadio, hoje é um esportista, né? Hoje se joga dentro de uma base de futebol, né? Uma coisa que me satisfaz muito bem, né? E não só por isso, né? Porque ele está chegando numa fase de entendimento, né? Porque se eu me comportasse como antigamente, hoje eu não podia julgar e nem
cobrar, nem cobrar, justamente. Dele, né? Não poderia cobrar dele as atitudes que ele poderia estar fazendo errado, porque eu agi dessa forma. Mas como eu transmiti para ele atitudes corretas, né? E fui muito participativo junto com ele, eu tenho certeza que ele vai ter atitudes diferentes. E até mesmo futuramente com o filho dele. Sim. Né? Porque tem essa parceria entre pai e filho, acho que ela é muito importante. Né? Hoje a gente fala muito para os pais, né? Porque nunca é tarde, né, de rever esse sentimento, porque a presença do pai junto com o filho ela é muito importante, né, em todas as atitudes, ainda mais na adolescência, porque aí vem os namoricos, né, vem a fase de conhecer pessoas, né, com atitudes diferentes, e hoje com um garoto falar não, cara, com 15 anos fica muito mais fácil e muito mais forte falar dessa forma. Porque um garoto aí de 12, 11 anos, para poder agir de formas erradas, ele vai muito mais fácil, porque ele não teve um comportamento, de uma certa forma, mais maduro, ou com uma linhagem mais positiva. Né? Então, uma das coisas mais me brilha pensar nesse herói, eu acho que começa por aí, sabe? Acho que ser pai, acho que é muito mais além, né, do que chegar em casa, colocar uma comida, né, pagar um gás, pagar um remédio. Né? Não acho é que só prover, né? Não é só prover. Justamente. Né? Ele vem muito da atitude, né? Ser um bom marido, né, principalmente, né, porque é um dos momentos que eu me orgulho de mim, né? Você falou uma palavra muito mágica para mim, né? O homem da casa, o que provê. Não, eu entrei nesse ciclo, né, de alavancar a minha vida e pensar coisas positivas, né, e lá no que eu fiz no passado, né, eu tenho certeza absoluta, né, não vai mexer com o meu futuro, não vai, porque hoje eu plantei uma sementinha muito forte dentro de mim a respeito disso, sabe, porque quanto mais eu regrar ela, sabe, mais ela vai crescer, vai ter uma raiz muito mais firme, mais sólida, sabe? E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a jornada do herói, acho que ela é muito mais além do que só o Dinei. Eu falo porque às vezes tem pais que não têm atitude de sair, beber, né, farrear, negócio todo, mas tem algumas atitudes dentro de casa que não se baseia como pai, né? Às vezes estão um pouco desregulados, tem alguns problemas que às vezes não consegue solucionar, né? Então acho que o Jornada do Herói se torna um bate-papo, uma linha, né, uma linha de pensamento, né? Isso, uma linha de onde é que a gente possa se encontrar, né, voltados a ter uma ferramenta onde é que a gente pode se melhorar cada vez mais. Né? Não é porque eu errei com minhas atitudes lá atrás, né? Hoje, muitos poderiam me criticar de uma certa forma. Pô, cara, você está falando do seu passado, que você fez isso. Eu falei, cara, eu poderia falar de uma certa forma assim, que, cara, acho que eu tenho orgulho de mim, né? De ser uma pessoa que hoje pode levar a mensagem. Da sua trajetória, né? Da minha trajetória, falar que, né, existe uma forma diferente de se viver. Sim. Né? Porque para levar a mensagem ao público, sabe, acho que é um pouco meio distorcido, porque às vezes tem pessoas que entendem e tem pessoas que às vezes não conseguem assimilar uma coisa com a outra. E a minha atitude, nada mais, nada menos, cara, acho que é de tentar abrir os olhos de pais ou de pessoas que estão às vezes pensando e agindo dessas atitudes, porque na realidade nós, como estamos na dicção, né, na ativa, a gente somos os últimos a ter essa percepção, que a gente estamos errados, né, que a gente estamos prejudicando outras pessoas, né, e o que mais me comove a estar falando sobre a minha trajetória, né, em vários sentidos, porque eu posso ser uma inspiração? Justo, sabe? Justamente. Uma inspiração para aquelas pessoas que às vezes estão passando por necessidade e não conseguem se encontrar. Porque às vezes eu falar que eu sou
um cara que vive em recuperação há 14 anos, cara, que eu não tenho problema, eu tenho problemas. Eu tenho as minhas dificuldades, mas hoje eu consigo entrar num certo labirinto e consigo sair do outro lado. Às vezes machucado, mas eu não preciso reagir com as minhas atitudes, porque às vezes eu queria tampar a minha dor, as minhas dificuldades no uso de subdrogas, né? Mas hoje eu convivo com sabedoria, né? Com pensamentos positivos, com as pessoas, né? que me incentivam, né? E fazia tudo diferente que eu não fazia, sabe? Tem alguns amigos que às vezes sempre me colocam isso em pauta pra mim, fala assim, pô, que eu nunca que eu recairia, né? Ah, não, você não faz isso mais não, não, eu faço, cara. Faço, basta eu ter atitudes como o meu passado, né? Então, como o passado não faz mais parte de mim, né, cara, e eu só fico alvejando a melhorar o meu presente para que esse futuro ele seja muito mais macio, né? Não que não venha com problemas, né? Mas que eu tenha ferramentas suficientes para me contornar as dificuldades, né? E acho que é isso. Quando você fala aí, você nos conta, Ednei, que há 14 anos atrás, né, você buscou ali uma ajuda, um programa de 12 passos. Onde que essas pessoas que estão nos assistindo, que possam estar vivendo essa mesma adicção, vamos falar que você viveu, né, que você vivia, onde que essas pessoas podem encontrar essa ajuda? Quem elas procuram? Onde procuram? Fala pra gente, que pode ter gente que está nos assistindo hoje aqui que estava nesse mesmo ambiente, nessa mesma jornada que você viveu e que também quer buscar essa ajuda. Sim, eu até não poderia falar muito assim de narcóticos anônimos, né? Mas eu poderia falar assim de mim mesmo. Mas o grupo de narcóticos anônimos hoje ele está dentro do salão paroquial, né, do São Sebastião, né, no prédio, na sala 208, né? As reuniões são nas terças, quintas e aos sábados, às 19 horas até às 21, né? E são né, pessoas tentando encontrando, né, melhores objetivos para a própria vida, né? Onde é que a gente consegue conversar, onde é que a gente dialogar, porque às vezes tem muitas atitudes de nós hoje, né, às vezes com tempos limpos, né, que às vezes é só o grupo que consegue entender, né? Você consegue desabafar, você consegue dialogar, porque às vezes você vai falar com uma pessoa leiga na situação, né, fica meio vazio de uma certa forma. Ela não consegue te compreender muito, né? Justamente. Fora o NA também tem o AA, existe o AA, né? Existe o AA, né? E existe o grupo o Aleluia, existe o grupo Três Corações e o grupo de Boa Viagem. Então a gente tem algumas opções para quem está passando, né, por essa situação, ou por familiares também que vivem essa situação. A gente sabe que não é só aqui em Itabirito, é mundialmente, na verdade, nem é só no Brasil, é mundialmente. O alcoolismo e as drogas vêm devastando famílias de uma certa forma, né? Acaba com a dignidade da pessoa primeiro e depois devasta a família toda, porque todo mundo sofre junto, não é só a pessoa. Às vezes a pessoa que está ali usando, né, que é usuário, vamos falar assim, que está vivendo aquela doença, porque sim, o alcoolismo e drogas é uma doença, é considerado uma doença. Então a pessoa que está passando por essa doença, ela não tem noção do mal que ela está fazendo para as pessoas próximas, né? Isso. Então a gente sabe que é devastador. E se você está passando por isso, ou se você, né, tem familiares que passam por isso, Ednei deixou aqui algumas opções. Procure ajuda, procure pessoas que possam orientar vocês como agir, o que fazer, como sair dessa situação, porque tem jeito. Ednei é a prova viva que tem jeito, que dá para mudar de vida, justamente, que dá para ter uma nova história, uma nova jornada. Então, procure ajuda. Acho que esse é o mais importante da gente deixar frisado aqui hoje. Existe uma possibilidade, fora as drogas, fora o alcoolismo. É uma doença que tem tratamento, que tem que você pode viver sem essas substâncias, né? Ednei, assim, uma dúvida, uma curiosidade minha, que eu acho que pode ser também das pessoas que estão nos assistindo aqui,
a gente vê falar, né? Eu nunca fui usuária, nunca fui alcoólatra, né? Não passei por esse processo, graças ao bom Deus. Mas a gente vê muitas pessoas que já foram usuários, que, né, que já beberam, que foram alcoólatras, falar que usavam droga ou bebiam, tentando ali amenizar uma dor, alguma coisa assim. E a gente que está aqui do lado de fora, às vezes, muitas vezes a gente não consegue entender, né? Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Naquele momento ali onde você não sabe, né, como lidar com aquela situação, com aquele problema ali, a droga, o álcool te anestesia um pouco dessa realidade? Seria isso? Justamente, né? Como eu falei, é um refúgio, né? Para poder estar anestesiando ou tentando se esconder de alguns erros de você, né? De si próprio, né? E você acaba se encontrando nessa atitude. Porque às vezes é muito mais fácil você recair, né? Nesse tipo de atitude do que se você conseguir encarar ela de frente. Uhum. É muito dolorido. Eu tô endividado, não sei o que lá mais, um monte de coisa. Mas às vezes a cabeça da pessoa acha que ela é muito mais fácil entrar para um boteco, gastar um pouquinho que ela tem e não resolver o problema dela, né, e transformar aquilo ali em uma bola de neve. Como se diz, meteu o pé no balde, de uma certa forma. E vivenciando hoje em recuperação, né, às vezes é duro, mas é muito gratificante você olhar o problema pela frente, né, como você consegue contornar situações. Não, estou errado, sim, beleza. É porque às vezes essas atitudes de querer se esconder, né, atrás de um copo ou atrás da droga, né, dos compostos químicos, né, se torna muito mais fácil, né? Hoje a gente tem o grupo de 12 passos, mas muitas das vezes entra garoto, essa garota, mas às vezes eles não conseguiram encontrar esse posicionamento de olhar para o problema, vamos falar assim, de uma certa forma. E quer sempre se escondendo, né? E não tem atitude diferente, né? Eu falo que é de mim, eu nunca tive, graças ao meu bom Deus, nenhuma recaída, desde que eu tive essa atitude, né, de olhar para dentro de mim, né, que eu tive uma postura diferente, né, uma postura de homem, né? Então eu reagi diferente, né? Quando eu falo que às vezes lá em casa lá tá cheio de medalhas, né, cheio de troféu de bike, né, que negócio todo e tal, cara, aquilo ali para mim é o mínimo, sabe? Para mim, o Dinei, ele é o mínimo, sabe? Porque eu sei o quanto eu sofri, tentando se esconder atrás das drogas, tentando me manipular pessoas para poder estar conseguindo substância, né? Eu sempre fui um cara trabalhador, né? Nunca deixei de trabalhar, mas, né, o que eu trabalhava eu sempre gastava com as minhas atitudes, né? Ser taxado de uma certa forma como né, certo sujeito, todas as pessoas que estão do lado de fora, né, vão falar de uma certa forma, né, mas eu sou um fruto, né, de Narcóticos Anônimos que funciona, sabe? Basta querer, basta sentir, como foi falado, a porta está aberta lá para todos, sabe? E uma frasezinha, às vezes, desde o início, que eu sempre gostei de entender para mim mesmo, porque às vezes a programação ela é para todos, mas às vezes nem todos é para a programação, né? E eu tenho ela para mim como o meu sustento, sabe? Dentro do grupo. E aqui fora eu tenho a minha religião, sabe? Eu tenho as minhas atitudes, eu tenho os meus amigos que vivenciam totalmente o parâmetro que eu quero conviver junto, né? Porque não adianta eu entrar para dentro de um grupo de recuperação e aqui fora aqui eu tenho atitudes com as mesmas pessoas da minha ativa, do meu passado. As mesmas atitudes, né? Não vai funcionar. Mesmo ambiente, na verdade. Mesmo ambiente, justamente. Não vai funcionar. Então eu tive que me remoldar totalmente, né? Desde o início e tá sempre me corrigindo. Porque às vezes como eu sou um cara, como eu falei, não sou um cara perfeito, e tem dia que eu tô bem, tem dia que eu tô mal, né? Tem dia que eu tenho dinheiro, tem dia que eu não tenho dinheiro, né? Tem dia que eu tô com bronca com a minha esposa, tem dia que eu tô com bronca com meu filho, mas coisas normais, coisas contornáveis, né? E então isso me ensinou muita coisa, né?
E isso, quando eu falo em questão de família, né? A família, ela é um espelho para mim. Ela é um sustento para mim. Porque hoje, se eu for ter uma autoanálise do que eu aprontei no meu passado, tentando esconder os meus problemas atrás das drogas, hoje eu acredito muito que minha esposa não estaria comigo. Né? E justamente meu filho teria atitudes diferentes. E eu sei justamente, né, que minha esposa, ela foi uma guerreira, né? Ela é uma guerreira. Ela é uma heroína. Porque ela sustentou esse tempo todo, né? Todas essas dificuldades, né? Que eu levei isso para ela, né? Quantas noites de sono eu roubei dela, quantas vezes eu torturei ela com as minhas atitudes, né? Nunca levantei um braço para poder bater nela. Mas eu ofendi ela com os meus suas atitudes, né? Com o meu agir, né? Então, ela faz parte de toda essa história minha, sabe? Porque ela de uma certa forma, ela me esperou, né? Acreditou em você. Acreditou em mim, né? Esperou esse momento de que Deus estava me esperando eu encostar, né? Vou de uma certa forma numa zona que me deixasse mais desconfortável, né? Porque eu me lembro que quando eu conversei com Deus, eu pedi a Ele, né? Que me mostrasse vários outros caminhos, independente ou não, né? Se minha esposa estivesse comigo, com meu filho estivesse comigo, eu queria mudar de vida. Ponto. Aquele ali foi um ponto. Né? Mas depois que eu revi toda essa história minha, né? Quantas vezes eu castiguei a minha família com as minhas atitudes, né? E eu vi quanto ela foi importante nesse esteio, né? Nessa sustentação onde é que eu consigo chegar hoje. E falo mais, sabe? Que a gente vê e percebe algumas atitudes de algumas pessoas que é simplesmente o Dinei do passado, né? Mas às vezes eu falando, às vezes se torna, fala, pô, cara, o cara tá julgando algumas ideias pra mim, né? Mas jogando indiretas, vamos falar assim. Indireta, né? Mas faz sentido, sabe? É porque eu tô aqui, cara, tentando levar uma mensagem de uma certa forma positiva, né? Porque se eu sou um exemplo, se eu conseguir sair fora toda essa situação, né? Esse ouvinte que está passando por essa situação, ele também pode, né? Basta querer, né? Basta ter uma atitude diferente, né? E levantar a cabeça, sabe? Porque eu sou uma mensagem ambulante, né? E não tenho vergonha, sabe? De expressar, né, do meu passado para poder provar para as outras pessoas, de uma certa forma, que existe um meio diferente de se viver, de se demonstrar, né, de amar, né? E a vida é maravilhosa, sabe? E eu, com esses reflexos do meu passado, sabe? Eu falo assim, não, quantas vezes eu tentei me mutilar, né? Eu me maltratei, né? Quantas vezes, né? E hoje eu vejo com muito brilho no olhar, né? Que a minha vida ela é muito valiosa, né? Não só que eu falo em questão de hoje eu tenho um posicionamento muito diferenciado perante a ser pai, sabe? Que eu tenho vários outros motivos nesse quesito, mas eu fico orgulhoso de mim, né? Porque hoje eu sou um marido, hoje eu também sou um filho, né? Eu consigo ter atitudes diferentes e a minha vontade é continuar sendo da mesma forma, sabe? Né? Hoje eu venho com essa ideia, com esse projeto do Jornada do Herói, né? Mas é para justamente isso aí, né? Para aquele amigo que não está com suas dificuldades, onde é que a gente possa alvejar, né? Pensamentos positivos, né? Onde é que a gente pode alavancar ideias e posicionamento de família, né? O principal item é isso. Conta aqui para as pessoas que estão nos assistindo, para os homens principalmente, porque a jornada do herói é para os homens, né? Como que essas pessoas podem chegar até você, até a jornada do herói, ter esse ambiente, vamos falar assim, né? Que vão
ajudar a moldar um pensamento diferente para esses homens? Como que eles te procuram? Onde que eles acham contato? Fala aí o seu contato de Instagram, o seu contato de WhatsApp, para que essas pessoas possam te procurar, para também participar da jornada do herói. E que dia que é, como que funciona? Explica aí para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. A jornada do herói ela acontece uma quarta-feira, 15 dias, numa quarta-feira. Uma vez no mês. Uma vez no mês. Uma vez no mês. E numa quarta-feira. Às 19h30, né? Aqui no bairro São José, né, na Rua Argentina, número 115. Né, mas se quiser me acompanhar no Instagram, né? Dinei Guedes. E também meu contato, né? Tem o meu WhatsApp, né? Que é 98779-5402. 98779-5402. Isso. É o WhatsApp do Dinei. Então, se você é homem, porque a jornada do herói é especificamente para um homem, se você é homem, quer estar nesse ambiente, né, onde você pode mudar a sua mentalidade, ouvir histórias, conhecer outras pessoas que já passaram por essa situação, ou mesmo que não, né, se não é o seu caso, eu não passei por essa situação, mas eu quero me autoconhecer, eu quero me conhecer melhor, eu quero potencializar aquilo de bom que eu já trago, né, conhecer um pouco, me conhecer melhor realmente, conhecer as dificuldades que eu posso enfrentar lá na frente. Então, se você é homem, sinta-se convidado a também estar com o Dinei, conosco na Jornada do Herói, né? A participar conosco. Então, a Jornada do Herói é uma quarta-feira, que especificamente é amanhã, né? Desse mês, uma vez no mês. Então, amanhã, dia 3, temos a Jornada do Herói. Pode entrar em contato com o Dinei, procurar ele lá no Instagram ou pelo WhatsApp, para que você possa fazer a sua inscrição e também participar dessa jornada, onde você vai estar moldando a sua mentalidade para ser um homem de verdade, né? Fala assim, um homem próspero, um homem abundante, um homem com mentalidade realmente de homem, né? O Dinei trouxe aqui muito bem pautado pra gente o quanto o ambiente pode te levar para cima ou pode te arrastar para baixo, né? Ele deixou explícito aqui pra gente que o ambiente que ele convivia, né, as turmas, as pessoas, o ambiente que ele frequentava, de uma certa maneira, ajudava ele a estar dependente, né? Então, a gente sabe que o homem realmente molda. Então, se você quer ter uma vida diferente, você precisa estar em ambientes diferentes. Então, se sinta convidado. Não é isso, Dinei? Exatamente. Dinei, você contou pra gente aqui também um pouquinho sobre a trajetória de um atleta que você virou após, né, a partir do momento que você resolve mudar, né? Então, um atleta realmente campeão, tá, gente? Porque eu conheço com milhares de medalhas, é impossível até te contar já, troféus e tal. Como que foi essa jornada aí de um ex-dependente químico para um atleta? Justamente isso aí, sabe? Como você falou, né? As minhas atitudes e com quem estava em minha volta, né? Estava me moldando, né? Eu, desde novo, sempre gostei de bicicleta, né? Eu tive atitude de andar de bicicleta, negócio todo, mas no início, antes de eu ser competitivo, eu andava para poder tentar achar um meio de sair final de semana, né? E ficava nesses altos e baixos e tal. Mas, né, frequentei algumas corridas, né? Tentei competir algumas corridas, mas sem muito sucesso, né? Porque o alcoolismo e as drogas não deixavam eu ter um alto rendimento, uma performance melhor, né? Então, aquilo ali foi me corrigir, não, né? Foi me atrapalhando, mas foi me atrapalhando. E justamente uma das coisas que mais me sustentou hoje, né? Fazendo essa reparação comigo mesmo, né, foi a atitude de me moldar em cima de pessoas que queria o que eu queria, na verdade, né? Queria ser atletas competitivos, né? E na realidade, né, de uma certa forma, para ser competitivo você tem que ter uma disciplina muito grande, né? E quando eu né, me encontrei nesse ambiente, nesse labirinto aí, né?
onde é que eu estava sendo moldado ao contrário, né? Aí eu passei a andar só com aquelas turmas que queria alvejar lá na frente, né? Que queria ser competitivo. Então aquilo ali começou a me inspirar. Né? Que quando eu tive a atitude de sair fora daquela turma e passei a ter atitude de estar com pessoas diferentes? Não, a minha turma na época era principalmente era Júnior Maranhão, era o Ivan, né? Era o Edson, né? Então eram uns caras muito competitivos, é uns caras que me inspiram até hoje. De alta performance de mesmo. Alta performance, né, cara? E são uns caras que, tipo assim, né? Tinha o Gustavo, tinha uma galera muito boa, né? Que podia contar nos dedos aquele cara que entrava no final de semana, por exemplo, de sábado, que gostava de tomar uma cerveja. A maioria era tudo... Ninguém bebia, vamos falar assim. Ninguém bebia, né? Então, eu fui me moldando, né, em cima dos caras. Então, eu acho que eu passei a ser competitivo principalmente por causa disso. Porque eu mudei de atitude, mudei do ambiente quando eu frequentava. Porque, como eu disse, não adiantava eu querer uma coisa e me comportando de uma outra forma. Então, junto com essas pessoas, como eu falei, né, que já havia uma vida de atleta mais avançada do que eu comecei a me moldar junto com os caras, né? E onde é que os caras iam, eu tava indo, né? E pegava uma dica com os caras. O Ivan, né, que é campeão brasileiro, aquela coisa toda. Então, os caras eu ficava admirando os caras. Eles eram inspiração para você. Justamente, né? E os caras me botavam pilha em mim, né? E o Ivan, como eu falei, com o Júnior, foi uma inspiração e foi um suporte muito grande para mim, né? Porque se não fosse esse ambiente novo, né, onde é que eu fui me moldado, eu poderia justamente, né, às vezes abaixar a cabeça e não ter voltado atrás e ter me reagido com aquelas velhas pessoas, sabe? Então, muito de alguns amigos meus do meu passado me taxaram como boy, playboy, aquela coisa que eu andava só com ricão, né? Mas o meu propósito não era esse quesito, né? Mas o meu propósito não era isso, era não usar drogas, sabe? Era se moldar, na Era verdade. me moldar, justamente. E os caras... E essas pessoas, sabe, cara, eles fez uma base dentro de mim muito forte, sabe? Eles me sustentaram, eles me mostraram, sem eles saberem, né? Qual caminho seguir? Qual caminho que eu queria, o que eu realmente estava alvejando, né? Porque teve uma vez que eu fiz uma certa palhinha, assim, né? Fiz uma partilha junto com o Júnior, né? Uma vez lá na loja dele, né? Ele até se emocionou, né? E eu falei para ele não sabia o tanto que ele significava para mim, sabe? Porque eu vivia num ciclo de dificuldades. Eu precisava encontrar pessoas importantes na minha vida, né? E aquele momento ali, dessas pessoas, esse foi um álibi muito especial para mim, né? Que hoje, né, como eu falei, às vezes eu olho para as minhas medalhas, olho para os meus troféus, né? Me vejo hoje como um cara competitivo, né? Até com a idade um pouquinho acima, mas me vejo como um cara competitivo e sei que eu ainda vou muito mais além, né? Se eu continuo nessa mesma pegada, nesse mesmo perfil, né? Nesses mesmos segmentos, porque acho que da mesma forma que eu falo que as drogas me destruíram, né? Eu encontrei o esporte que me sustentou, né? Que te construiu. Me reconstruiu, justamente. Legal. E da mesma forma que às vezes essa inspiração, né, desse comportamento meu, transferir tudo isso pro meu filho. Né? Eu não tive atitude de alcoolismo, não tive atitude de esportista, né? Meu filho não quis andar de bike, mas quis ser jogador de futebol, né? Hoje faz parte de uma base, né, que hoje é do Itabirito, né? Hoje ele é sub-15 do Itabirito, né? E eu fico muito grato por isso, né? Porque desde pequeno eu sempre sonhava com isso, na realidade. Desde os 4, 5 anos, quando eu levava ele pro campo para chutar a bola, sabe? E eu sempre sonhei com isso. Um dia eu queria levar meu filho para poder jogar e fazer um teste num time profissional, né? E Deus está me presenteando com isso. Sim, sabe? Hoje ele faz parte de um time profissional. Né? Então, é de muito orgulho, sabe? Acho que é isso aí. Acho que isso é uma jornada do herói. Né? Não acho que o passado ele ficou
ficou lá, sabe? Ele não tem nada a ver comigo hoje, né? Ele não vai me moldar, né? Eu tenho ferramenta suficiente para me sustentar, para me alavancar, para me poder me posicionar quando eu começar a ter atitudes erradas, né? E ser um exemplo, né? Ser um exemplo não só com meu filho, com meu esposo, com meus familiares, né? Mas, por exemplo, para aquele garoto que está ali na rua, que está com dificuldade, que pode chegar, pode conversar, ou até mesmo para aquele pai que quiser se comunicar a respeito disso, né? Quiser dialogar, conversar a respeito disso. E até engraçado, domingo teve até uma prova lá no Cristo, né? Que eu estava lá também. E teve um amigo querendo conversar comigo a respeito disso tudo, sabe? E eu falei, tá vendo? Né, como é que uma coisa acende uma luzinha lá na frente. Ele falou, Dinei, eu tô precisando conversar com você, cara. Eu não quero conversar de bike, não. Eu quero conversar sobre Jornada do Herói. Eu falei, que legal, cara. Que legal. Aí ele vai estar presente lá amanhã para poder a gente estar conversando, dialogando, né? Mostrando alguns posicionamentos e levantando a cabeça para seguir em frente. Sim. Parabéns, Dinei, pela sua história. Obrigado. Quero agradecer por ter aceito o convite de vir conversar com a gente aqui no Seja Leve, né? De trazer a sua história, contar um pouquinho sobre a sua história, de dividir isso com a gente aqui, com o nosso programa, com todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Um pouquinho. Espero que tenha sido muito inspirador para você que esteja assistindo. Que possa acender uma luzinha que você também pode fazer diferente se você estiver passando por essas mesmas situações, né? E sinta-se convidado a estar com a gente na Jornada do Herói, né? Procure o Dinei no Instagram, no WhatsApp, para que você também possa participar. Então, fica o convite aqui, amanhã, quarta-feira, às 19 horas, participar conosco. Se você é homem, né? Participar conosco lá da Jornada do Herói, né? Vim escutar um pouquinho, aprender, compartilhar experiências, né? Se você sentir necessidade de falar, você fala. Se você não quiser falar nada, você só vai e escuta. Tenho certeza que vai chegar o momento certo, né? Para quem tem dificuldade para falar, pode só escutar. Vai chegar o momento certo onde você vai querer dividir as suas experiências também. Mas nada é obrigado. Mas sinta-se convidado a estar nesse ambiente, a se permitir se moldar, né, através de experiências de outros homens. Então, acho que é bem legal. Fica aqui a dica. Quero agradecer a paciência, a audiência de vocês. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, com mais um Seja Leve. Tchau, tchau. Um super beijo.